Olá, meus amores. Bom, nós já passamos pela aula de linguagem, agora nós vamos chegar na nossa aula de ciências, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Terra e os seus recursos naturais. Bom, a gente já viu tudo isso, mas não custa nada a gente dar uma reforçadinha, né? A gente pode chamar de recursos naturais todos os elementos disponibilizados na natureza, todos os elementos que estão na natureza, que podem ser utilizados pelas atividades do ser humano. Dessa forma, a floresta, o solo, a energia do sol, o movimento dos ventos, os animais, os vegetais, os minerais, a água e muitos outros recursos naturais, porque a sociedade utiliza esses recursos economicamente. Por exemplo, a sociedade utiliza a energia produzida através da água para abastecer as nossas casas. Hoje em dia nós já temos um avanço maravilhoso. Tem a energia vinda do vento, que tem as nossas usinas eólicas lá na Praia da Pedra do Sal, que vocês veem aquele ventilador enorme e tudo. Ali é para produzir energia eólica. Aqui em Parnaíba, a praia é nossa. A usina está na nossa praia, mas infelizmente nós aqui em Parnaíba quase ninguém utiliza esse tipo de energia. E também podemos utilizar a energia solar. Algumas casas aqui em Parnaíba, ali na região que vai subir na São Sebastião, tem placas de energia solar no teto. É um investimento muito caro. Porém, a economia é enorme e ainda não tem esse problema de queda de energia, de faltar energia, que nós temos muito na nossa cidade de Parnaíba. Com energia solar, como é que funciona? As placas captam energia vinda do sol, como se fossem as plantas também não captam energia vinda do sol. As placas solares captam essa energia, armazenam e transformam nessa energia que nós utilizamos para acender as lâmpadas, para ligar computador, para carregar celular. E como o sol é uma fonte inesgotável, ou seja, não se acaba, mesmo que esteja chovendo e nublado, a luz do sol não acaba, a não ser à noite, mas à noite já está bem abastecido, já dá para passar a noite todinha, já dá para passar até muito mais do que a noite, certo? Inicialmente, o ser humano mantinha uma relação de equilíbrio com a natureza, ou seja, ele lá no começo, ele só tirava da natureza aquilo que ele estava necessitando. Porém, quando o tempo foi passando, foram sendo desenvolvidas técnicas de acúmulo e plantio que permitiram que o homem fizesse maiores transformações sobre o meio e também sobre o espaço em que a gente vive, né? E aí ele foi aprendendo que eles podiam não apenas tirar da natureza aquilo, mas que eles podiam introduzir na natureza aquele alimento que nós necessitamos, né, para sobreviver. E assim foi. Só que, infelizmente, tem uma coisa chamada ganância, que alguns homens passaram do limite, tirando mais da natureza do que eles realmente necessitariam. E isso vem causando um desequilíbrio ambiental muito forte, muito triste, infelizmente. E isso também tem que ser revisto. Graças a Deus, hoje já temos pessoas que se preocupam muito com o meio ambiente e estão trabalhando para que isso seja amenizado e daqui a algum tempo seja restaurado. O desgaste ambiental já foi um pouco grande, né? Já foi um pouco grande. A gente já viu em sala de aula que em alguns lugares sofreram um impacto ambiental muito forte, muito forte. E com esse impacto ambiental, toda a natureza está desequilibrada. Animais que viviam, que tiveram seus lares mexidos, tiveram que invadir
invadir o espaço em que nós estamos, que anteriormente era deles, né? Hoje os ambientalistas eles já estão trabalhando e estudando muito para que isso seja contornado, controlado, tá certo? E nossos recursos naturais, eles estão classificados em dois, tá? Eles estão classificados em recursos naturais renováveis e não renováveis. Os renováveis, como o próprio nome já diz, são aqueles que se renovam ou naturalmente ou pelos seres humanos, reintroduzidos pelos seres humanos. Naturalmente, fontes inesgotáveis de energia, luz solar, o vento, como eu já falei, são fontes que não acabam, são recursos naturais renováveis que não acabam, eles são inesgotáveis. E aqueles que o homem pode introduzir, por exemplo, os vegetais cultivados na agricultura, os animais da pecuária, que antigamente precisava entrar no mato, caçar, hoje em dia não, já desenvolveu toda uma logística, os seres humanos pensando conforme o tempo, as experiências, a gente viu lá empreendedorismo, como é importante o experimentar no empreendedorismo e como a gente aprende através do experimental, o que dá certo e o que não dá. E eles viram que eles conseguiam fazer a introdução desses animais, que anteriormente eles teriam que caçar, mais fácil para o abate, para o consumo das pessoas, certo? E temos os recursos naturais não renováveis. O que são esses recursos naturais não renováveis? São aqueles que não têm a capacidade de se renovar, ou que a renovação deles é muito lenta, levando milhares de anos para terminar. Por exemplo, nós temos o petróleo. Quem não sabe, o petróleo é uma matéria-prima que se faz a gasolina, que coloca no carro do papai e da mamãe para ele poder andar no carro, na moto. O petróleo, ele leva um longo período para se renovar. Por isso que toda vez eles procuram novas fontes de petróleo, porque aquela que esgotou não tem mais, não tem para onde correr. Acabou de uma fonte, eles têm que procurar outra, porque aquela não vai nascer de novo. Por exemplo, também outro recurso natural não renovável, as pedras. Tanto as pedras que nós vemos assim no jardim, como as pedras preciosas, ouro, cobre, ferro e outros minerais, também não são renováveis. Uma vez tirado da natureza, ele não nasce novamente. Mesmo que eu pegue uma pedra e quebre ela em duas partes, ela não vai nascer de novo. Ela só ficou uma pedra quebrada. Ela não ficou duas pedras, ela ficou uma pedra quebrada, certo? Também é válido lembrar que esses recursos não renováveis são recursos que podem se esgotar no futuro, que podem acabar no futuro. Mas a gente tem que pensar também que mesmo os recursos renováveis, a gente tem que ter uma responsabilidade. Por exemplo, a água é um recurso natural renovável, mas não é porque ela é renovável que a gente vai desperdiçar de jeito nenhum. Por quê, tia? Porque do mundo, do planeta Terra, somente 3% da água é potável, ou seja, 3% da água é doce. O restante da água que está no planeta Terra é água salgada. E quem é que pode beber água salgada, né? Ninguém. E o processo de tirar o sal dessa água é muito caro. Então, a gente tem que cuidar da nossa água potável, da água que a gente pode consumir. E zelar também por todos os recursos naturais renováveis. Não só a água, como a madeira, né? Tem muitas madeireiras utilizando madeira proibida, clandestina, para venda. Isso é errado. É muito errado. Tirar da floresta uma coisa que não pode ser tirada. Madeira, tem gente vendendo o bichinho, tirando o bichinho lá do seu habitat natural da floresta para vender. Isso também é errado, tá certo?
Bom, meninos, a gente vai continuar essa nossa conversa lá na nossa aula online, tá certo? Espero vocês, estou ansiosa porque esse é um assunto que eu amo trabalhar. E vocês já perceberam isso porque eu fico empolgadíssima com esse assunto, tá certo? Vamos lá? Até logo!